Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Hoje eu queria mostrar para vocês um negócio que eu achei muito interessante. E há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui sobre os coelhos nos manuscritos medievais, né, sobre luminuras, marginalia e tal. E naquela época eu me deparei com uma imagem que eu achei muito interessante, só que eu acabei não dando muita bola para ela e acabei depois encontrando essa imagem várias vezes em outros manuscritos e decidi pesquisar, tentar descobrir o que que era aquela imagem. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. A imagem é o seguinte, né? Que eu encontrei primeiro nesse manuscrito medieval aqui, germânico, essa imagem que tem, né, essa figura aqui parecendo meio que uma rainha, né? Que tem uma coroa aqui, um outro camarada aqui com um barretezinho, uma boina, e debaixo deles, né, parece que eles estão meio paquerando ali, não sei. E aí debaixo deles aqui tem essa coisa muito estranha que me chamou a atenção, que é uma espécie de uma bolha, né? Com um camarada dentro, né? Um rei, né? Tem uma coroa aqui. Aqui tem uns animais também dentro dessa bolha. Um galo, um animalzinho aqui que não dá para entender muito bem se é um cachorro, um gato, outro animal aqui meio que eu também não consigo entender o que que é. Aí tem um monte de peixe aqui fora, né? Logicamente, uma lagosta também, as coisas desse tipo. E aqui tem uma corda saindo aqui da parte de cima e que vem até aqui, né? Com uma coisa que parece um pezinho, talvez, alguma coisa desse tipo, né? Então eu fiquei intrigado aqui por essa figura. O que será que significa isso, né? Como eu não leio alemão, e muito menos alemão arcaico, né? Eu estava só em busca das imagens mesmo, ela ficou muito solta e eu acabei deixando para lá. A questão é que depois eu fui encontrando imagens semelhantes a essa em vários outros manuscritos, por exemplo, esse aqui. Né? Aqui de novo essa figura dentro de uma espécie de um barril ou de uma bolha, segurada aqui por umas correntes, um pessoal em cima de um barco aqui. Mais uma vez a figura, né, o camaradinha dentro de uma bolha segurado por uma pessoa que não tem o barco, né, mas tem uns animais ainda mais esquisitos aqui do lado de fora. Aqui também, né, novamente com coroa, né, um rei dentro de um barril segurado por umas pessoas aqui. De novo o camarada dentro da água aqui com um animal dentro da bolha segurado por uma mulher. Mais uma vez aqui, parece que é uma guerra acontecendo. Aqui você tem umas figuras meio esquisitas também, nada a ver aqui com o tema central que nos interessa, que é, de novo, o camarada aqui dentro do barril, né? Mas aqui você tem atenção também para essas figuras aqui, que são, parece meio que uns macacos ou uns bichos comendo maçã, sei lá. Mas enfim, de novo você tem esse camarada, né? Aqui de novo o camarada na bolha, aqui com a coroa, etc. Mais uma vez, e assim por diante, né? Até nesse selo aqui, postal, eu encontrei uma referência a esse tema. Agora, o que que é isso afinal, né? O que que é esse camarada dentro da bolha? Então, pelas as pesquisas que eu fiz, eu descobri que essa figura, nada mais, nada menos, é Alexandre o Grande, né? Alexandre III da Macedônia, né? O famoso Alexandre lá das conquistas do período helenístico, né? Século IV a.C., mais ou menos, né? Morreu por volta de 332 ou 333, uma coisa desse tipo, se eu não me engano. Agora, por que Alexandre o Grande está dentro de uma bolha, né? Debaixo d'água, debaixo de um barril? O que Alexandre o Grande foi fazer debaixo d'água, né? E eu descobri que isso é uma lenda, ou na verdade uma série de lendas trazem esse tema, e tem várias versões diferentes. Eu queria contar duas aqui para ilustrar essa questão. Uma dessas versões está muito bem ilustrada nessa imagem aqui, e a outra nessa imagem aqui, mas vamos uma de cada vez, né? Então, primeiro nessa versão aqui, né? O que diz a história? A ideia é mais ou menos o seguinte, que Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles, né? Isso é verdade, né? Aristóteles mesmo, o filósofo grego também do século IV. E Aristóteles era muito curioso a respeito da natureza, fez muitos estudos relacionados à natureza e tal. E Alexandre o Grande, então, compartilharia dessa curiosidade do seu mestre
E nos tempos ali das suas viagens, das suas conquistas e tal, Alexandre o Grande quis fazer essa experiência de ver como é que era o mundo debaixo d'água, né? Ter uma experiência de conhecer a natureza subaquática em primeira mão, né? Então ele usou esse dispositivo, que é uma espécie de barril de vidro, e desceu aqui debaixo d'água. Nessa versão específica, que é muito comum nos livros germânicos, a esposa de Alexandre o Grande, né, a rainha aqui, tinha interesse por outra figura, um amante, que no caso é representado por essa figura aqui de verde, e ela, na hora que o Alexandre o Grande desce, ela teria cortado essa corda, por isso que ela está solta em outra imagem que eu mostrei, para deixar ele lá embaixo e poder curtir a vida lá com o amante. Né? Então esse é um tema que aparece muito. E aqui dentro, né, dessa bolha, é interessante observar, fora esse tema aí do amante, que Alexandre o Grande está com um galo e um gato aqui debaixo, né? Qual que é a ideia? E tem uma iluminação também, a vela aqui dentro. Qual que é a ideia aqui? É que o galo, Alexandre o Grande desce com ele para marcar o tempo, né? Para saber quando que é dia, quando que é noite, etc., já que ele não teria muito bem essa noção debaixo d'água. E o gato, segundo se compreendia em alguns lugares ali na Germânia medieval, o gato ele respirava ar impuro e expirava ar puro. Então seria uma espécie de máquina de oxigênio aqui para deixar o ar respirável aqui dentro desse barril. Então é essa a ideia, né? E aí quando a mulher corta a corda e Alexandre percebe que tinha sido abandonado, o que ele faz? Ele mata imediatamente o gato. Por quê? Porque o mar rejeita tudo que é morto, na compreensão antiga também. Isso é uma coisa meio do senso comum, porque tudo que morre, né, seres vivos que morrem dentro do mar, boiam, né? Então, o mar rejeita o que é morto, como tem um gato morto ali, a bolha é rejeitada e Alexandre consegue novamente chegar à superfície, né? Então, essa é uma versão da história aqui. Outra versão da história, um pouco menos cômica, é essa aqui, que está ilustrada nessa belíssima imagem, inclusive, feita por um artista hindu, que foi encomendada por um governante turco no século XVI. Para você ver a espécie da globalização, assim, a mundialização assim, desses tempos, né? E ela tem, então, esses marinheiros, né? Vários navios aqui. Você tem aqui uma figura aqui em cima da minha cabeça aqui, né? Parece um astrólogo, né? Um astrônomo utilizando aqui um instrumento náutico. E aqui embaixo você tem algumas figuras, algumas de chapeuzinho preto, que são mais europeias, outras de turbante, né? Um pouco mais turcos. E eles estão descendo justamente esse rei, aqui já que é um tipo de coroa diferente, que na verdade é esse turbante com pena, que representa também Alexandre o Grande, né? E nesse caso aqui não tem nenhuma história assim cômica de Alexandre o Grande estar sendo traído, tem uma história muito mais épica, que é que Alexandre o Grande, depois de conquistar toda a terra, queria também conquistar de alguma forma o ar e o mar. Então ele faz algumas aventuras também celestes e marítimas nessas lendas que circularam ali na Idade Média. E nessa ilustração aqui ele está descendo para justamente dominar, pelo menos por meio do conhecimento, o mar, né? E a constatação que ele chega depois dessa aventura subaquática é que também debaixo d'água os peixes grandes comem os peixes pequenos. Os peixes grandes oprimem, né? Destroem, dominam os peixes pequenos, assim como na terra os grandes dominam e oprimem os pequenos, né? Então Alexandre o Grande, apesar de ser um conquistador, né, nessa história assim, ele tem essa dimensão ética, assim, uma certa consciência ética, e fala assim, o mundo realmente não tem jeito, né? Até no mar as coisas são baseadas em opressão, dominação e tal. Mais ou menos a história é essa, né? Isso é contado em vários poemas, né? Poesias persas também, que tem Alexandre o Grande como uma figura icônica, enfim. Então é uma coisa assim, muito interessante. Desde os tempos dele mesmo, de Alexandre o Grande, ele já era
já se tornou uma figura totalmente lendária, né? Cheia de histórias adicionadas ali às suas aventuras de conquista, expansão pelo mundo inteiro, né? É um contexto que dá realmente muito espaço para a imaginação, né? Inclusive, um dos poemas mais famosos que traz essas lendas de Alexandre o Grande é um poema chamado Romance de Alexandre, que acho que a primeira versão é em francês, do século XII ou XIII, e ele é todo escrito, é um poema longuíssimo, escrito em versos de 12 sílabas, né? Inclusive por isso que o verso de 12 sílabas é o verso alexandrino, né? Por causa do Romance de Alexandre, que são essas lendas medievais sobre Alexandre o Grande. Agora, antes de encerrar, tem outro detalhe interessante dessa história, que é o lastro mesmo que essa história tem na realidade, né? De onde que eles tiraram essa ideia de que Alexandre o Grande usaria algum tipo de dispositivo para descer para o mar e explorar o mar, né? Então, como eu disse, o Alexandre o Grande tinha sido discípulo de Aristóteles, que era um grande estudioso da natureza, e Aristóteles, de fato, tem um texto em que ele fala realmente de um dispositivo para fazer mergulho, né? Num texto chamado Problemata, que, na verdade, a autoria desse texto é disputada, mas geralmente é atribuída a Aristóteles, ele diz o seguinte, que mergulhadores respiram bem baixando um caldeirão, pois isso não se enche de água, mas retém o ar, pois é forçado a descer verticalmente para a água. Se ele se inclina da posição vertical, a água flui para dentro. A ideia aqui é um caldeirão virado para baixo, né, com a boca para baixo. Você desce ele bem vertical assim, na água, para impedir de que a água entre no caldeirão, e dessa forma você consegue reter ar debaixo da água. Então a pessoa poderia mergulhar com um caldeirão tipo assim na cabeça, né? E se ela entrar bem verticalmente mesmo na água, né? Ela consegue reter um pouco desse ar no caldeirão e respirar durante um tempo debaixo d'água. Tem outro texto de Aristóteles chamado Das Partes dos Animais, em que ele também vai falar sobre isso, né? Ele fala: alguns mergulhadores, ao descerem ao mar, dispõem de um artefato para respiração, por meio do qual podem inalar o ar de cima da superfície enquanto permanecem por muito tempo na água. Aqui a ideia não é tão clara se ele está se referindo de novo a essa espécie de caldeirão, ou se seria, porque esse ar da superfície seria o ar da superfície retido debaixo d'água, ou seria um ar que ainda está na superfície, né? Seria uma espécie de mangueira, um tipo de snorkel, alguma coisa assim. Não fica tão claro essa passagem. Mas, de qualquer forma, de fato, antigamente conhece-se, né, essa técnica de fazer um objeto grande descer verticalmente na água para reter ar e você conseguir respirar debaixo d'água por mais tempo, né? Essa imagem aqui já é até mais tardia, acho que é do século XVI ou XVII, mostrando esse sino de mergulho, ou caldeirão de mergulho, né? Que realmente era uma técnica possível aí de fazer mergulho, e a ideia, outros autores da antiguidade relatam esse tipo de técnica também, como Heródoto, que conta que mergulhadores eram muito importantes para recuperar coisas de navios naufragados, né? Então tem essa história também, Heródoto conta especificamente de um grande mergulhador que foi bastante celebrado na antiguidade e tal, pela sua... Ele conseguia descer 15 quilômetros debaixo da água, enfim, né? Mas Heródoto é muito exagerado. Mas, de qualquer forma, existia essa questão de mergulho na antiguidade, usando técnicas desse tipo, e é esse que é o lastro de realidade que tem nessas histórias do Alexandre, né? A questão é que o Aristóteles nunca disse que Alexandre fez nada disso. Mas, com o passar do tempo, como Alexandre era uma figura lendária, né? Uma espécie de herói, e sabia-se dessa questão desse dispositivo, uma coisa acabou juntando com a outra e criando essas lendas, né? Então, já no século XIII aqui, o Roger Bacon, né? Já tem vídeo, inclusive, sobre ele no canal, na verdade, foi o primeiro vídeo do canal foi sobre ele. Ele diz, né, que artefatos podem ser produzidos por meio dos quais os homens podem andar no leito do oceano sem prejudicar seus corpos, né? Sem morrer, ou seja, sem ter problemas graves, aí, principalmente relacionados à respiração, né? Aí ele diz, né, Alexandre usou o tal dispositivo para descobrir os segredos do mar. Então, já remetendo a essa lenda, que não está em Aristóteles, mas eventualmente entrou aí na passagem, né, dessa conversa. Mas é isso, assim, né? Esse é um vídeo, assim, mais só trazendo essa curiosidade, assim, que eu achei uma coisa muito interessante mesmo, e queria compartilhar com vocês, né, essa característica dinâmica, né, e criativa da história, que eu acho extremamente interessante. Mas é isso, espero que tenham gostado também desse assunto meio aleatório. Se gostou, clique aí no gostei, deixe seus comentários também, e até o próximo.